Olá pessoal, vamos a mais uma aula de PowerShell, né? Vamos criar aí nossos scripts hoje utilizando a estrutura de decisão. E o que é estrutura de decisão? Estrutura de decisão é quando você precisa aí dentro do seu código efetuar aí uma condição e dependendo do resultado dessa condição, se ela for verdadeira ou falsa, nós executamos um bloco de instrução, né? Um bloco de códigos. Então, a estrutura de decisão está presente em diversas linguagens, tá? Está presente aí, provavelmente vocês já aprenderam no Portugal, né? Utilizando a ferramenta aí Visual G, né? Está presente na linguagem Java, está presente na linguagem aí C Sharp e está presente também na criação dos nossos scripts, né? Então, como que nós vamos utilizá-lo, né? Como que nós vamos construir? É o que vamos ver na aula de hoje. Primeiramente, vamos autorizar e abrir o nosso PowerShell, né? Vamos escrever aqui, né? PowerShell, o IFE, executar ele como administrador, autorize pelo sistema operacional e aguarde um momentinho para ele carregar. Carregando, né? Vou dar um CD barra aqui para voltar a raiz aí, né? A unidade raiz do sistema, nosso C2 pontos. Vamos voltar ao nosso slide e copiar esse comando onde ele autoriza, né, altera a política de segurança de execução de scripts do meu PowerShell, né, onde com esse comando você deixa sem restrições. Vamos dar um Enter, autorize para todos. Pronto, o teu PowerShell está já configurado corretamente para executar todos os seus scripts. Vamos dar um Clear aqui para ficar bonitinho. Bem, vamos voltar ao nosso slide, né? A estrutura de decisão, como eu disse, né, ela tem um conceito, né, dessa condição e ter esse desvio condicional, né, dependendo da sua resposta, executar uma sequência de linhas de código. Então, é o mesmo para todas as linguagens. O que diferencia uma da outra é a sintaxe, tá? Então, é essa sintaxe que nós vamos aprender aqui. Como que nós vamos construir a nossa estrutura de decisão? Bem, para montar a nossa condição, né, utilizamos aí os nossos operadores relacionais. Aqui está a tabela, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês lá no Teams, né, esses meus slides, aí fica mais fácil para consulta. Quando você tiver a necessidade de alguma comparação, né, aqui está a descrição das comparações, você pode consultar aí os meus slides. Os mais usados são esses primeiros, né? Menor que, menor igual, maior que ou maior igual. E o de igualdade. E quando você coloca não igual, enfim. Tem diversas comparações, tá? E o operador é um pouco diferente do que das outras linguagens. Por exemplo, o menor que é o menos LT, tá? O menor igual T já é o LE, né? Então é um pouquinho diferente, tá? Mas nós vamos aprender aí com os exemplos, eu vou mostrar para vocês como que vocês devem montar. Operadores aritméticos, nós já andamos trabalhando com alguns, né? Em alguns exemplos anteriores, né? Eu acho que o novo aqui seria esse módulo, que é o resto da divisão. Ele executa a divisão, só que em vez de pegar o resultado da divisão, ele pega aí o resto dela, tá? Que é essa porcentagem aqui. Depois, nós temos os operadores lógicos, que também podemos utilizar aí no nosso if, né? Depois eu vou falar, né? A estrutura de decisão, nós utilizamos a nomenclatura if, certo? Então, aqui nós temos, quando dentro aí da condição, né, da comparação, você precisa e tem várias condições, você precisa de um elo, né, para tirar uma conclusão de todas daquelas comparações, né, daquelas condições. Então, você utiliza aí os operadores lógicos, o nosso AND, OR, NOT, SHOR. Os mais utilizados são esses daqui, AND, OR e NOT, tá? Vamos ver exemplos também. Aqui, operadores de atribuição, né?
Tem aqui a descrição de cada um deles, o mais utilizado é esse igual, quando nós atribuímos um valor para dentro de uma variável, tá bom? Bem, vou disponibilizar aí os slides para vocês consultarem quando tiver a necessidade, cada um aí dos operadores, né, que for necessário para a criação aí dos scripts. Bem, vamos ao nosso primeiro exemplo, tá? Então, como eu já disse, para você montar uma estrutura de decisão, né, vocês devem estar acostumados com Portugal, lá vocês utilizam o C. Se não. Aqui nós utilizamos, como é uma linguagem aí, né, padronizada, né, a maioria das linguagens é codificada em inglês. Então, o se transforma em if e o senão, else. Então, aqui nós utilizamos o if. If, entre parênteses, a condição, e se essa condição for falsa, né, o comando que deve ser executado entre as chaves. Temos aqui o nosso primeiro exemplo, tá? Deixa eu abrir ele lá no nosso PowerShell, que fica mais fácil. Tem a cópia dele aqui, para ficar mais rapidinho. Vamos copiar, colar, né? Vou salvar ele lá na área de trabalho, vou criar uma pasta, vou scripts if, né? Vou abrir a pasta, vou salvar como exemplo 1, tá? E o que está acontecendo aqui? Aqui eu simplesmente utilizei o meu if para verificar se o número é maior, né, que 0. Né? Então, se o número for maior que 0, eu mostro apenas uma simples mensagem, número maior que 0. Né? Do contrário, se der falso, vai acontecer alguma coisa? Não, né? Porque eu não tenho a minha parte do senão, não tenho a minha parte do else. Ah, mas professor, eu posso usar somente o if? Pode sim, certo? Então, vamos executar para testar aqui, olhem só, o número é maior que 0. Aqui, pessoal, eu criei uma variável, coloquei 10 para dentro dessa variável número, né? E olhem só aqui na comparação. If, se o que eu tenho dentro da variável número, menos gt, vamos voltar à nossa tabela, né? O que seria menos gt? Ó, menos gt, maior que, né? É o símbolo do maior que. Então, o conteúdo que tiver dentro da variável número é maior que 0? Se isso for verdade, vai mostrar essa mensagem aqui. O número é maior que 0. É o que aconteceu na resposta aqui do meu script, certo? Agora, se eu colocar aqui, ó, menos 10, né? O que vai acontecer? Vou salvar, né? Pede para salvar. Acontece alguma coisa? Não. Por quê? Ele deu falso. E quando dá falso, nesse exemplo, eu não coloquei. Não acontece nada, tá? Vamos dar sequência, então. Vamos lá. Exemplo 2, né? Aqui, pessoal, o que eu fiz? Né? A gente já está montando um esquema, né? Utilizando alguns comandos. Vou colocar lá no script para ficar mais fácil. E vocês enxergam melhor também, tá? Vamos salvar. Exemplo 2, e eu já vou explicar. Olha só, nesse exemplo 2, Windows PowerShell, exemplo, se o arquivo existe. Então, eu estou, né, fazendo nesse exercício, né, verificando, né, se algum arquivo que eu quero que faça a busca exista dentro do meu sistema. Aqui eu criei uma variável, tá? Pode ser uma variável com o nome que você quiser, ok? Onde eu dei o caminho, né, para procurar determinado arquivo. Eu quero que procure esse daqui, ó, explorer.exe. Eu quero que verifique se existe esse arquivo. Então, como que eu faço? Né? Nesta segunda linha, eu criei aqui uma segunda variável, tá? Onde esse comando testpath, né? Que é esse daqui, ó, testpath,
determina se todos os elementos do caminho existem. Então, ele verifica se o caminho que eu coloquei aqui em cima, tá? Ele existe no seu computador, tá? Se ele existe, ele vai voltar um valor true para dentro da variável. Se ele não encontrar o caminho, ele vai retornar o valor false. True é verdadeiro, tá? False, tá? Ele é aí falso. Então, pessoal, agora aqui eu testo, né? If, se, né? O resultado aqui, ó, file, ok? Deixa eu colocar aqui do jeito que eu escrevi para não dar errado. File existe, né? A variável que eu criei aqui. Menos EQ, o que seria o menos EQ? Segundo a nossa tabela aqui, ó, traço EQ igual, ok? Então, se o conteúdo desta variável for igual a true, né? Se ela for igual a true, ou se tiver o conteúdo true, ele vai escrever lá, né? Yes, né? A gente pode pôr aí até yes, ok? O caminho existe. Do contrário, né? Não executa nada, não faz nada. Vamos verificar, vamos salvar, né? Aí, aqui, ó, olhem aqui embaixo, é que ele executou aqui, né? Deixa eu dar um clear que fica mais fácil, não se confunde com os outros. Aqui, ó, pronto. Olhem só, ele mostra ali a mensagem, yes, o caminho tal, né? Que eu montei ali, existe, ok? Vou pôr até aqui em letra maiúscula, né? Pôr uma vírgula aqui. Existe. Vai ficar mais bonitinho, né? Deixa eu dar um clear aqui e executar. Salva. Pronto, aí, ó. Yes. Esse caminho, este Z, existe, certo? Bem, vamos ao nosso próximo exemplo, tá? Aqui, um exemplo simples, tá? De utilização do nosso else, certo? Vamos ao nosso próximo exemplo aqui. Vamos salvá-lo, né? Exemplo 3. Eu copio e colo para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Vamos copiar o comando e já explico. Olhem só, o exemplo clássico da média. Aqui eu usei um grid roach para ele receber a média, né? De qual a média, né? Eu vou receber a média e armazenar dentro de uma variável chamada média. Aqui eu vou testar, né? Se o conteúdo da minha média for maior que nós já verificamos aqui, que menos GT, ok? Menos, ó, GT é maior que, ok? Vamos voltar lá. GE, perdão, né? O GE é maior ou igual. Então, verificamos se o conteúdo que está armazenado dentro da variável média é maior ou igual a 7. Se isso for verdade, o aluno está aprovado. Do contrário, ele está reprovado, ok? E aqui nós temos a utilização aí do nosso else, ou seja, a nossa parte falsa, né? É o nosso senão. Então, vamos testar? Olhem só. Vamos salvar, né? Qual a média? Então, vamos digitar aqui 4, né? Ele vai me mostrar reprovado. Por quê? 4 não é maior ou igual a 7. Então, ele vai dar falso. Se der falso, ele vai executar quem? O nosso else, tá? Agora, se eu rodar novamente, né? Qual a média? E digitar aí 9, né? Vai dar o que? Verdadeiro, ok? Média maior ou igual a 7. Então, ele vai executar o que está logo após aí o meu if, que é o aprovado, tá bom? Seguindo os nossos exemplos, né? Esse eu já fiz, o da nota, o nosso último exemplo, né? Vamos lá. Novo, né? Vamos salvar, é o nosso exemplo 4.
Vamos dar um clear aqui para a gente não se confundir com a saída do outro, né? E vamos pegar aqui, vamos copiar aqui, colar lá no nosso PowerShell, ok? Vamos verificar o que vai acontecer, tá? Esse daqui, a função desse script, né, é verificar se um serviço está instalado, né? Eu comentei cada linha para vocês ficarem, para ficar mais fácil para verificar o que está acontecendo em cada linha. Por exemplo, esta linha aqui, né, para não acontecer o que aconteceu nos exemplos anteriores, eu ter que ficar limpando a tela para não se confundir aí com a saída dos outros scripts, eu coloquei aqui um comandinho clear-roast, então ele limpa a tela antes de mostrar aí o resultado, tá bom? Aqui eu coloco qual que é o nome do serviço que eu quero verificar aí se está instalado no meu computador. No caso aqui eu coloquei áudio do Windows, certo? Achei o nome, né? Coloquei o nome do serviço que eu quero, né? Esse comando display name, né? Ele vai armazenar dentro da variável service, né? Ele vai pegar o nome, né? Get service, né? Eu vou capturar a coluna do nome, né? Aqui, né, display name, aqui, com o nome do serviço que eu estou colocando aqui em cima, né? Eu armazenei dentro da variável name, ok, e eu aqui vou verificar se eu tenho, né, esse serviço, né? Se eu tiver, ele retorna aí o valor true, aí volta um valor para dentro da variável service. Se não tiver nada, ele deixa aí a variável com o valor nulo, né, sem estar preenchido. Então, olhem só, eu verifico aqui a nossa utilização do nosso operador lógico NOT, né, ele inverte, né, aqui o que ele vai fazer? Ele vai verificar se a variável não tem retorno. Então, se não tiver retorno dentro da minha variável service, ou seja, tiver aí um conteúdo, por exemplo, nulo, né, quer dizer que o seu serviço não está instalado. E aqui eu mostro, né, o nome do serviço não está instalado. Do contrário, se tiver um retorno, né, quer dizer, né, que isso vai dar false, ele vai cair no meu else, e dentro do else ele vai executar aqui a linha mostrando que o serviço está instalado, e ainda vou mostrar o status dele, se ele está rodando ou se ele está parado, tá? Vamos verificar. Vamos salvar, né? Pronto, né? Ele mostra aqui, ó, áudio do Windows não está instalado neste computador, né? Quer dizer que não teve um retorno aí. Pessoal, eu voltei aqui, né? Eu verifiquei um erro aqui, né? Só para, é bom que aconteça isso, que às vezes acontece com vocês. Esse áudio do Windows sempre está instalado, não era para dar aquela mensagem, tá? Então, eu fiz um comando aqui, ó, o meu famoso, o comando que está ali, ó, get service, para verificar os serviços que estão ali, ok? Aí, eu procurei o serviço aqui, ó, tá vendo a column? Deixa eu voltar lá em cima, né, ó, display name, né? Tá vendo aqui, ó, display name, que é o comando aqui que eu estou fazendo a busca, né? Então, o nome estava errado, né? Por isso que ele deu aquele erro, né? Que o serviço não estava instalado. Aqui, ó, tem que ser um nome igualzinho que está aqui, senão está errado. Aqui são todos os serviços, ó, instalados. Então, eu peguei esse nome aqui, ó, copiei, colei do jeitinho que tá aqui, ó, certo? Agora, se eu executar, ele vai achar. Aí, pronto. O áudio do Windows está instalado, né? E ele mostra aqui o status que está rodando, ó, service, né? O status é, né, rodando, né? Que ele está rodando aí. Pessoal, então essa é a matéria de hoje, né? A utilização aí, como que vocês irão utilizar o if e o else dentro, né, a estrutura condicional dentro dos seus scripts. Na próxima aula eu vou passar exercícios para vocês aí implementarem a utilização da estrutura de decisão. Pessoal, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo através do Teams ou de e-mail. Até a próxima!